tiro de guia de faca, o chimalado derruba a baeta, fechando legal, frente a pelo asfalto seria a caneta. É sempre assim nos fins de setembro, a mesma estampa que o tempo se expande, e se diga que tanto nos miram, ficando as ruas desse meu Rio Grande. Um barulhinho que não tem cor, saiu da nossa sexta região, 80 anos sobre o trono dos arreios, o rio vaqueano nas rodas de chimarrão. Um barulhinho que não tem cor é papel, os espelhos da nossa sexta região, 80 anos sobre o trono dos arreios, o rio vaqueano nas rodas de chimarrão. E pelas prosas são tantos ensinamentos, buscamos sempre algum caos pra contar. Vidas de campo, pataquadas nas distâncias, algumas vem naquilo luta daqui esforjar. Seu Marcolino, nosso muito obrigado. A Argentina te saudamos por aqui. A gratidão na estampada do pegado. Dos beijos do Marcolino que ontem fora papel. Os espelhos da nossa sexta região. 80 anos sobre o trono dos arreios. O que vaqueano na zona de chimarrão. O quadro que emolduramos da estampa do Marcolino. Esse menino hoje está ancião e patrão, a sua alma é um galpão que só na hospitalidade, um discípulo de humildade, voluntário da tradição. O Marcolino que ontem foi a campeão dos esteios da nossa sexta região, 80 anos sobre o trono dos arreios, humilde e bacana das rodas de chimarrão. 80 anos sobre o trono dos arreios, humilde e bacana das rodas de chimarrão. Bueno, estamos chegando aqui para mais uma quarta-feira, e se é quarta-feira, é dia de GeoTchê em live. Já tem aí nossos primeiros boa noites, olha quem aparece, e parece que era transmissão de pensamento, no caso eu estava pensando nesta figura, nesta pessoinha amada, a Vanessa Seixas. Grande beijo, minha querida. Saudades tua, da tua família toda. Eu que estou devendo ainda um presente para a grande Sandra Seixas, que foi vencedora já aqui na live em sorteios. Muito bem, beijo grande, minha querida. Fico muito feliz que, mesmo não estando podendo te dar aula desde muito tempo, diga-se de passagem, eu tenho certeza que tu estás em boas mãos aí, né? Porque se tem uma coisa que a pandemia aconteceu de bom, eu posso dizer que eu tive amigos novos durante a pandemia, que é o meu ilustre convidado, o Roig, e também essa figura ilustre aqui, ó. Grande abraço para o professor Chiru. Grande abraço, meu amigo. Muito obrigado pela tua amizade aí que estamos construindo ao longo desta pandemia. Ele que já está aí, né? Já quase veio aqui no nosso canal, mas ainda eu sei que vai vir. É só uma questão de ajuste de horários. Olha aí. Tem mais boa noite aqui, ó, o Felipe Sena. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo ao nosso canal. Fique aqui conosco, se faz presente neste grande evento hoje que é Literatura e Geografia, um diálogo interdisciplinar em torno da paisagem, cara. Olha só, cara, Literatura e Geografia é muito bueno. Olha aqui, ó, meu primo lá da cidade de Rosário do Sul, Arione Walter no caminho. Um abraço, meu querido. Grande beijo, grande abraço para ti e para toda a tua família em Rosário do Sul.
E boa noite, primo velho. Não frouxemos nem pros dançantes, mas Deus o livre, capaz que nós vamos deixar frouxar. E se é quarta-feira e se estou entrando na casa de vocês, peço licença para adentrar com a música Vaquiano, letra de Vitor Lopes Ribeiro, na melodia Matheus Lousada, os arranjos Alexandre Souza e os intérpretes Matheus Lousada e Alexandre Taveira. Dois grandes amigos que já estiveram aqui no canal, o Matheus e o Alexandre Taveira, se fazendo presente aqui na nossa música de abertura. Pedimos se poderíamos usar a música e foi nos dado esse presente, esta bela melodia para adentrar todas as quartas-feiras em suas residências. Desejamos condolências e um abraço muito afetuoso a todas as pessoas que infelizmente perderam seus entes queridos em virtude da pandemia do Covid-19. Toda a equipe do GeoTech, então, manda um abraço, muito amor, muita paz, muita saúde e que possamos juntos vencer este grande obstáculo e este ano atípico que nos assola. E aqui ele já deu o recado, ó, é só uma questão de ajustar os horários do papel de embrulho. Gaúcho não usa agenda, anota no papel de pão. É variedade, cara, imagina, cara. Dois gaúchos, dois taura na banda de Bagé, tia. Eu não sei quem é o mais louco, se é o cara que saiu de Bagé para fazer física ou é o cara que saiu de Bagé para fazer geografia, né, cara? Deus o livre, cara. E anotando as coisas tudo no papel de pão, nas flautas, né, cara? Não, tinha que ser as flautas, aquele papel bueno. Então seja bem-vindo, meu amigo Chiru, aí sempre conosco, sempre dando uma noite, participando do GeoTech em live. E hoje eu recebo aí o grande professor José Roig, na área da literatura, na área das linguagens. Eu estou sendo até privilegiado neste momento de pandemia, pois conheci essa grande fera, né, o Roig na literatura, e também tenho participado de algumas lives com o professor Fabiano, do Colégio Militar de Santa Maria, né, do CMSM, que também é das áreas das linguagens, ele mais na produção textual. Então, olha, eu sou um cara privilegiado, então, estar cercado por grandes feras, por grandes professores, e aí, se fazendo presente nosso amigo Chiru também. Lembrando que o GeoTech Live é todas as quartas-feiras, às 20 horas, né? Então, ela sempre deixa aí, ó, um horário marcado na quarta-feira, que será um espaço para nós dialogarmos. Nós estamos fechando quase aí o mês de novembro. Semana que vem, nossa última apresentação do mês de novembro, e receberemos o doutor, advogado, criminalista e professor Jean Severo, ele que já trabalhou em tribunais do júri emblemáticos da história do Rio Grande do Sul, como o caso Bernardo, e também está no corpo ali formador do tribunal do júri do caso da Boate Kiss. Então vai ser emblemática também esse diálogo semana que vem. Então não te esquece, quarta-feira é dia de GeoTech em live. Daqui um pouquinho eu já vou falar para vocês de algumas surpresas que nós vamos ter para o mês de dezembro. Nós não podemos contar tudo agora neste exato momento. E aí, olha só, olha o que ele falou, Roig. Pão de quarto de quilo. Imagina como se fala em Bagé. Deus o livre, cara. Olha aí. É um espetáculo esse professor aí. Chiru tem um repertório riquíssimo, né? Um abraço para a Vanessa, para o Felipe, para o Arione, todos que estão aí. É muito bom poder contar com a participação de todos. Que bacana, que bacana. E, meu amigo, eu só tenho a agradecer pelo teu aceite, o grande amigo Roig, que foi o precursor de fazer a primeira matéria sobre o canal GeoTech aqui nas suas redes sociais, no seu canal, que daqui a pouquinho ele vai falar também, né, da sua vida profissional. Então, eu fiquei muito feliz, assim, ó, quando ele fez aquela matéria, e mais feliz ainda em poder dialogar contigo aqui, meu amigo. Mas tu sabe, né, tia? Amigos, negócios à parte, e aí eu tenho que fazer aquela pergunta que todo mundo não quer responder, né, tia?
Mas o cara tem que fazer, se virou uma rotina aqui, a gente não pode tirar essa característica agora do GeoChain Live. A pergunta é, quem é o José Roig? Poxa, que pergunta complicada essa. Na verdade, né, até eu, às vezes eu comento com os amigos, eu me sinto meio que um heterônimo pessoano, aqueles personagens que o Fernando Pessoa criava, né, os poetas, para cada tipo de situação. Quando eu olho a minha vida, todas as coisas que eu já fiz na vida, né, até me esqueço de tantas coisas que eu já fiz, além da educação, trabalhei com várias outras questões, mas essa pergunta que nós fazemos é uma indagação filosófica que a humanidade faz desde sempre, né? Quem somos? Quem somos? Isso aí. E através da literatura, nós respondemos um pouco dessas indagações, né? A literatura tem esse poder, a questão do imaginário sobre a realidade. Então, cada vez mais a literatura é importante, é uma forma de expressão humana, e quando elevada ela se torna filosófica. Então, a grande literatura é filosófica, a grande filosofia é poética, essa transição de áreas que é muito importante. E aqui, hoje, poder falar sobre esse espaço, a questão do espaço na literatura também, com a geografia, com alguém da área, o Roger, que eu tenho acompanhado o teu trabalho, Roger, nessas lives, nas tuas redes sociais. Eu acho que cada vez mais é importante os professores trocarem saberes, trocarem conhecimento, dialogar com essas áreas, não só naquelas épocas para o Enem, onde é mais evidente, eu acho que no cotidiano. Isso aí nós temos tentado fazer, muitos professores têm tentado fazer esse diálogo de áreas, não só dentro das disciplinas da área da linguagem, da área das humanas, ciência da natureza, matemática, e todas as áreas dialogarem, porque que hoje em dia é a chamada inteligência coletiva, né? Então a gente tem que saber transpor esse conhecimento, e isso quanto mais aquela coisa lá do renascimento, daquele homem, né, que dominava várias áreas de conhecimento, Leonardo da Vinci, por exemplo, e tudo, isso foi se perdendo. Hoje cada um é muito especialista numa área e desconhece outras. Eu acho que é importante ter um conhecimento geral, porque isso aí solidifica a tua própria área, né? Tu conhecer a própria área. Isso é essencial. E esses convites, para mim, sempre são convocações. Quando me fazem um convite desse, eu jamais, né, vou deixar de comparecer, porque eu acho que é uma importância para nós essas trocas. Eu devo muito aos meus colegas, aos meus alunos, e isso é importante a gente deixar sempre claro, que a gente tem que ser sempre aprendiz. A gente está aprendendo, é mestre e ao mesmo tempo é aprendiz. Não tem como hoje, então o mundo hoje cada vez mais dinâmico. Feliz daquele que ensina e aprende e ensina, né? Com certeza, isso é incrível, né? E esse tempo de pandemia, nós estamos aprendendo uns com os outros, né? É um período foi um grande desafio para nós nos reinventarmos, reaprendermos a ser professor num ambiente totalmente remoto, coisa que era eventual. Hoje não tem outra forma. E muitos professores, mesmo aqueles que já têm uma experiência na área das tecnologias, no meu caso mesmo, Chiru, tu, Roger e outros, tivemos que aprender coisas, recursos que não utilizávamos, que não era necessário naquele momento. E hoje é uma necessidade tremenda, né? Então, eu me valho muito da minha rede social, dos meus amigos, e não tenho o menor constrangimento de dizer, eu não sei, me ensina, me ajuda, e eu também ajudo. Essa roda, né, que nem o nosso chimarrão aqui, essa rede social, ela tem que passar de mão em mão. O conhecimento tem que ser que nem uma cuia, tem que passar de mão em mão. Isso é essencial, né? Muito bacana. Às vezes as pessoas me perguntam, cara, como é que tu criou o programa, cara? O que tu fez? Quando tu demorou muito tempo? Cara, eu demorei acho que quase 2 ou 3 meses estudando e perguntando e indo atrás, né? Pelo que tu acabou de falar, né, cara? Por mais que o cara dominasse ali um pouco, não era aquilo, e aí a pandemia veio e te força, né? Te colocou, ou tu quer, ou tu quer. Porque o professor que era antes da pandemia já não dá mais para ser aquele mesmo. O que tu acha, meu amigo?
Com certeza, eu falo com meus alunos muito isso. Quando falo na volta da normalidade, nós não vamos retornar ao que era antes, como não nos retornamos lá no 11 de setembro, depois dos atentados das Torres Gêmeas e tudo, o mundo nunca mais foi o mesmo depois daqueles atentados terroristas. Não voltamos, teve a paranoia dos atentados, aeroportos, toda aquela questão de segurança, né? Da mesma forma agora, depois que a gente retornar ao convívio presencial, que vai acontecer, questão de tempo, as vacinas estão bem encaminhadas e tudo, mas não será a mesma forma. Eu não serei mais o mesmo professor, sei que os alunos também terão outras formas, nós teremos exigências nossas e os outros também, então será preciso mudar a metodologia, a didática, a dinâmica, né? Então isso é muito importante, a gente ter essa consciência, né? Então, o espaço escolar será diferente. Ah, com certeza. Então, isso é uma necessidade. Com certeza. E eu já gosto de fazer saídas de estudo. Também... Pois é, eu percebi. Antes mesmo de te conhecer, meu amigo, eu observava nas redes sociais que tu fazia muitas saídas de campo com teus alunos, porque eu admirava, já via com outros olhos o teu trabalho, pois tu és professor hoje e até alguns anos anteriores de vários alunos que foram meus alunos quando eu cheguei em Rio Grande, né? Eu que estou aqui em Rio Grande desde 2010 e alguns alunos que foram meus lá no ensino fundamental acabaram sendo teus alunos do ensino médio. E eu achava muito bacana aquilo, por causa que eu também acho que é nesses momentos que tu tem um aprendizado diferente, né? Com certeza. E é interessante como o aluno, ele também é beneficiado com essas trocas, com esses múltiplos olhares dos professores, né? Então a gente tem muito a contribuir para isso, a bagagem que o aluno tem, e nós aprendemos. Eu aprendo muito com meus alunos, as indicações que eles fazem para mim, as aulas que são interativas, isso enriquece, porque aquele professor que fica expondo sozinho ali e o aluno não interage, eu acho que esse tipo de professor já está, esse será substituído pela inteligência artificial. O professor mecânico, robotizado, aquela coisa muito calcada só na memorização, embora alguns conteúdos são necessários memorizar, mas totalmente robotizado, uma máquina fará melhor, né? Agora, o professor criativo, associativo, aquele que faz essa provocação com o aluno, esse nunca será superado, porque a inteligência artificial ela só simula uma realidade, ela não cria, e nós criamos muitas vezes a partir dessas interações, da nossa bagagem de vivência, toda aquela... Qual é o professor que não está vendo um filme e pensando, eu vou usar essa cena com meus alunos, uma música, um fato que aconteceu, alguma situação que vivenciou? Uma máquina não tem essa experiência de vida, não vai conseguir fazer isso que os professores conseguem, né? Então, por isso que eu acho que... Agora, o professor que se deixar levar, se intimidar pelas máquinas, pelos equipamentos, esse será substituído. Sim, esse não tem como escapar disso, porque o processo é muito dinâmico e hoje a alfabetização digital é equivalente ao analfabetismo anterior, não saber lidar com as tecnologias. Tu está fora do ambiente social hoje em dia em tudo, né? Porque está cada vez mais integrado. Perfeito, ótimas colocações. E o professor também trabalha, então, nessa questão de redes sociais, de site, de canal, de blog. Conta para nós, meu amigo, mais ou menos, o que tu cria, qual é o teu público. E eu sei que tu tem aí, né, um canal que já foi até premiado. Isso é muito bacana, porque às vezes as pessoas, principalmente pelo fato de nós vivermos no Brasil, que às vezes não incentiva muito a questão da leitura, da questão da discussão, do diálogo, do estudo como um todo, essas questões acabam passando despercebidas. E aqui em Rio Grande nós temos uma pessoa que foi premiada internacionalmente por conteúdos literários, por conteúdos da área das linguagens. Então conta pra gente um pouquinho, meu amigo. Isso, Roger, um blog mesmo que eu criei, que é o que mais tem destaque, que é o Educatube, foi de uma conversa com um colega, uma professora, né,
que ela me pedia material e outros colegas me pediam material, né, que eu comentava em encontros de professores e tudo, eu mostrava alguns vídeos, alguns materiais, recursos que eu utilizava na minha prática. Eu formava professores no Núcleo de Tecnologia Estadual aqui na cidade, com a abrangência dos 4 municípios, Rio Grande, São José do Norte, Santa Vitória e Chuí. Então eu vivia participando de algumas formações no núcleo, outras eu itinerante, andava nessas rede tudo, cheguei até aí prestar uma assessoria numa escola do Chuí, do lado uruguaio, porque uma parceria que foi feita na época, foi muito interessante atravessar a fronteira e fazer essa troca de saberes também, né? E o blog, eu reuni pequenos materiais, vídeos, 15, 20 vídeos que eu utilizava nas minhas formações, e para minha grata surpresa, muitos colegas começaram a me indicar outros vídeos, se eu conhecia, e eu começava a fazer uma resenha e uma proposta de uso pedagógico. Então, clipes curtas, documentários, cenas de filmes, slides, um material mais diverso. E esse blog começou pequeno, né, de um tempo depois, para minha surpresa, ele foi sendo indicado, a rede se formou ali entre amigos e colegas, daqui a pouco pessoas que eu nem conhecia, dos locais mais remotos do país e até do exterior, entravam lá, deixavam um comentário, indicavam material, e eu publicava lá com agradecimento, fazendo referência às pessoas, agradecendo isso, que eu acho que é interessante, porque circula, né, as trocas, não foi conhecimento meu, foi uma descoberta de terceiro, então em agradecimento eu botava ali um nome, o canal, se a pessoa tinha um blog e tudo, e ele tomou uma dimensão que hoje ele está próximo dos 3 milhões de visitantes. Não tem fins lucrativos, não tem nenhum tipo de patrocínio, porque é material de terceiro, eu só faço, no caso, a leitura, a resenha e uma proposta, então por isso nunca quis monetizar esse canal, é sem fins lucrativos mesmo, e há 11 anos está nativa, em poucos períodos que ele teve sem ser alimentado de informações. E eu fico muito contente quando eu vejo professores de locais, assim como eu digo, dos mais variados, deixam uma mensagem lá que usaram a minha ideia, a minha proposta numa atividade. E isso, para mim, me mantém, me estimula e me motiva, porque muitas vezes foi graças ao blog eu consegui ter essa motivação, porque o professor, muitas vezes, ele se sente muito sozinho, né? Então, quando ele vê que tem outras pessoas colaborando, trocando informações, a gente enriquece e cresce junto. E o blog está aí, está há 11 anos, né? Muitos amigos meus pararam, desativaram seus blogs, eu ainda sou um dos remanescentes, aqueles jurássicos blogueiros educacionais que se mantêm ainda na ativa, né? E quando sabem que é sem fins lucrativos, até se surpreendem, porque para mim é uma satisfação manter ele sempre ativo, porque eu estou sempre recebendo indicações. Essa semana mesmo, minha aluna, a Úrsula, do 3º ano, que tem alguns alunos meus, a Vanessa, o Felipe, a Alicia também é minha aluna, e ela me indicou uma animação francesa fantástica sobre o aquecimento global. E eu assisti, já vou colocar no meu blog, né, e isso que eu não teria tempo disponível para, se eu fosse mesmo pesquisar cada um por minha vontade, não teria essa riqueza nem tempo disponível. Então vejam só, várias pessoas sem interesse nenhum que não seja colaborar, né, me mantém sempre com muitas e muitas indicações, sugestões. Então, a educação é possível. Quando a gente fala de um mundo tão competitivo e tão difícil hoje em dia, mas tem muita gente querendo, e na educação tem muita gente ajudando uns aos outros. Então, isso é muito importante a gente falar disso. Depois, eu criei um canal de vídeos, faz uns 2 anos, o Educação 3D+, aí sim é material meu, autoral, vídeos a partir das minhas propostas de trabalho, meus projetos. Esse, o Educação 3D+, tudo produção minha mesmo, né? Até fiz recentemente uma série de 7 episódios curtos de 20 minutos sobre como trabalhar na pandemia, como professor integrar uma série de recursos, os mais variados, principalmente a partir daqueles professores que têm uma dificuldade de inserir nesse mundo digital. E aí alguns professores me pediram se eu tinha como fazer um pequeno curso, assim, aberto e disponível. Eu disse, olha, vou então colocar no meu canal, vou gravar essa série de episódios, coloco disponível no meu canal e todo mundo pode por ali assistir. E dito e feito. Então, a gente está sempre se renovando a partir disso, né?
Eu acho bacana o que aconteceu também, não bacana a pandemia, claro, pessoal, mas o que aconteceu, o lado positivo, vamos pensar que tudo tem um lado positivo, né? Como as próprias pessoas se reinventaram, tanto os professores quanto diversas outras profissões eu tenho acompanhado. E eu vou lhe dizer assim, meu amigo, eu nunca assisti tanta live como eu estou assistindo. Uhum. Eu nunca fiz tanta live quanto eu estou fazendo também. Então, assim, a gente vê que as coisas mudaram um pouquinho, assim, ó, e mudaram para melhor. Os materiais que estão sendo produzidos, claro, né, que eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, cara, cuidem onde é que vocês vão pegar esses materiais, porque a internet, ela é uma ferramenta maravilhosa desde que tu saiba utilizá-la. Mas, com certeza, todo mundo que está nos assistindo aí, o professor já colocou, e aí aqui eu tenho a credibilidade e posso falar que são materiais de qualidade, né? E é bacana o modo como tu está criando. Até deixa eu botar aqui o comentário dela, que ela chegou aqui, o Roy, uma lenda, a Alicia. Seja bem-vinda, minha querida, ao nosso GeoChain Live conosco aí, ó, aluna do professor Roy. Aqui o Chiru disse, meu compadre Roy, eu admiro esse cara, é admirável mesmo, além de ser uma grande pessoa, um grande estudioso, e tem uma característica que eu acho primordial para o professor, não deixar o conhecimento para si. Conhecimento é coisa livre, disseminar conhecimento. Isso assim, ó, é louvável a tua característica enquanto professor, Roy, por causa que a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas, como todas as outras profissões, né? Mas na questão do professor, não, eu sei, mas eu sei para mim, eu não vou passar adiante, né? E tu não, tu faz o contrário, né? Tu quer ensinar mais. Isso é bacana. E a premiação que tu recebeu internacional, qual foi? Na verdade, é um portal, né? É sediado na Inglaterra, Twinkl, que é TWIKL, né? É um site que tem material educativo, né? Então ele tem vários setores, vários países, né? E aqui no Brasil, a seccional daqui fez uma pesquisa com outros professores e blogueiros, e entre aqueles, em torno de 10 professores destacados, o meu blog foi indicado por muitos professores. Então eles entraram em contato, fizeram uma matéria comigo e esses outros professores fizeram uma postagem especial e um selo dessa entidade internacional para a gente estampar nos blogs, né, como reconhecimento dela pelo serviço prestado à educação. Então, vários blogueiros aqui do país, e o que é mais interessante, indicados por outros blogueiros e outros professores, que eu acho que quando é dos seus próprios pares o reconhecimento, melhor ainda, né? Então, eu acho que isso, quando são dos alunos, são dos professores, quando tem esse reconhecimento da tua área, né? Então, e mais ainda, para nós é uma premiação que nos dá mais incentivo disso, né? Então, o Educatube, tanto que eu nunca inscrevo em prêmio nenhum, e esse prêmio foi espontâneo, eu nem tinha conhecimento, eu recebi depois um contato para me informar desse resultado, que o meu blog estava entre esses indicados por diversos outros professores do país, a partir de uma pesquisa que essa instituição fez aqui. Então, isso aí te dá mais, porque é uma coisa inesperada que a gente nem pensava. Eu até brinco que o blog é como jogar um manuscrito na garrafa, né, no mar, só que esse mar é o cyberespaço, a gente não sabe onde que vai parar. Daqui a pouco tem uma postagem, tem um comentário, tem um prêmio, e a gente nem esperava, nem sabia que tinha ido tão longe. Isso também é uma satisfação para a gente, né, que nós somos produtores de conteúdo. O professor sempre foi o seu conteúdo mais restrito à sala de aula. Hoje o blog, o YouTube são ótimas ferramentas, não tem restrição nenhuma. Eu tenho restrição a alguns blogueiros e alguns youtubers que usam certas estratégias não muito éticas para angariar likes e polemizar para ficar famoso e tudo mais, né? Nós, como educadores, a gente tem que ter esse cuidado, a ética acima de tudo, né? Mas são ótimas ferramentas. O YouTube e o blog podem ser ambientes de aprendizagem à distância, muito antes da pandemia, e eu já usava os meus com esse intuito, né, de ser uma extensão, um contato. Eu já tive até um projeto com uma escola de ensino fundamental, que eu trabalhei com o blog com os alunos do quinto ano, seria agora, quarta série da época, para trabalhar com o blog dessa perspectiva, de produzir material, os alunos produzir material, se colocar
e disponibilizar para a comunidade. Então, é uma grande ferramenta que professores, alunos, a própria comunidade pode se valer, né? Muito bacana, né? E aí a pandemia só acelerou o processo, né? Mas, no caso, tu já vinha fazendo antes, isso é muito louvável, né? Muito bacana. Olha aqui, ó, mais comentários aqui chegando. Fabi Cruz, seja bem-vindo, uma boa noite. Uma colega conosco. Nosso supervisor e tudo, uma grande colega que está sempre dando apoio para os professores, isso é valioso também, a gente contar com o apoio da equipe diretiva, da supervisão, isso é muito válido, né? Porque às vezes o professor inova, mas às vezes a escola não está preparada para a inovação, né? Então, ter o apoio dos setores mesmo responsáveis ali, isso amplia, e os meus projetos, um deles que é o Passaporte Literário, que envolve essas saídas com alunos, distribuição de livros, trazer convidados para falar sobre leitura de mundo e de livros também, escrita e tudo, né? Sem esse suporte de uma escola onde a gente está vinculado, ele fica mais limitado à sala de aula, e esse projeto se tornou uma coisa muito mais ampla. Então, eu acho que eu trabalho sempre nessa perspectiva de angariar parceiros. E isso, o Chiru é um grande parceiro. A Alice é uma aluna talentosa, ela tem uma voz impressionante. Já fizemos sarau envolvendo poesia e música, e ela se destaca porque ela tem uma voz incrível, um talento nato, assim. Isso é reconfortante para nós, a gente vê que os talentos estão aí, e às vezes eles precisam só de um espaço para valorização, né? E a escola é o local onde a gente descobre muitos talentos. Muito bacana. Olha, ó, Fabi Cruz, então, olha aí, ó, que bacana, hein? Ao vivo e a cores aí, professor Roy, então, agradecendo toda a parte, né, de apoio. Isso é muito importante, concordo plenamente contigo. Ainda bem que nós somos professores e nós temos corpos docentes, coordenadoras e direções, né, bem participativas, por causa que eu vejo, nós somos de escolas diferentes, mas eu vejo bastante isso nas duas escolas, e é muito bacana isso. Então ela colocou aqui, ó, ainda mais um elogio para o nosso convidado de hoje, o professor Roy, olha aí, ó, inovador nos processos pedagógicos. Faço um convite para ti, Fabi Cruz, a ficar conosco e ficar aí, ó, admirando o teu grande colega, que é um grande amigo aqui do Roger e do canal GeoT também. Um agradecimento aqui em especial para minha esposa Viviane Santos. Beijo grande, meu amor. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por fazer parte deste projeto que é o canal GeoT e o programa GeoT em Live. A gente é difícil. Eu não vou dizer que seja impossível, mas eu vou dizer quase impossível tu fazer as coisas sozinho, principalmente nos dias atuais. E eu tenho aí todo o apoio da minha esposa, ela que está lá com a nossa filhota, cuidando, e me ajudou todo o panorama do programa de hoje, e já pensamos amanhã, já pensamos no programa da próxima semana. Então, assim, muito obrigado, meu amor, pela tua presença enquanto esposa, amiga, cúmplice e fazendo parte da equipe GeoT. A Alice aqui, ó, deixou um recadinho ainda. E é bonito, né? Porque ela deixou esse recadinho antes do elogio que ela ganhou do professor. Então, é muito bacana que ver essa troca, né, seja recíproca, de admiração, de carinho. Isso é muito legal. E parabéns, Alicia, por ter aí, ó, todas as qualidades que o professor mencionou aqui conosco. Então, ela ainda agradece aqui, ó, meu amigo Roy, ó. Bacana, bacana. E é muito legal isso, né, cara? Tu aprender com um aluno é fantástico, cara. É fantástico mesmo. Eu também, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa e cada vez que eu aprendo com um aluno, cada vez que eu termino a minha aula e vou para cá pensando, pô, cara, olha lá o que aquele cara me ensinou. Olha aquilo. Assim, então, para mim, é quando eu tenho as manhãs mais belas, ou as tardes, que eu dou aula às vezes à tarde, mais belas. É quando tu aprende com o aluno. Essa troca de saber é fantástica. Então, aí, ó, vários comentários, várias curtidas, vários compartilhamentos. Aí, pessoal, convido todos vocês que estão aqui nos acompanhando hoje a curtir a fanpage GeoT, para vocês receberem as nossas atualizações, videoaulas, comentários, planner de estudos, tudo aí que a gente está construindo aqui coletivamente. E o nosso papo hoje é literatura e geografia. E é uma paixão quase
Porque se de um lado tem um professor da literatura que faz uma interpretação de todos aqueles escritos que foram realizados, do outro lado há um professor de geografia que fica admirado quando o autor consegue contemplar todas as descrições paisagísticas, principalmente em falando-se das regiões do Brasil, que é o que nós vamos falar hoje. Então, este é o casamento perfeito, literatura e geografia. E para o aluno, às vezes, parece ser separado, né? Como muitas vezes nós somos doutrinados, né, nessa época de ensino básico, doutrinados, a fragmentação do saber, às vezes o cara está lendo literatura, mas eu não estou estudando geografia. Mas, nos dias atuais, novas propostas, até mesmo como o nosso próprio encontro de hoje, são para os alunos ver o quê? Que tu consegue estudar geografia e literatura ao mesmo tempo por um método de estudo, por uma fonte de estudo, né? Que seria, então, no caso, um livro, né? Ou outro, um artigo, seja o que for. E no nosso cronograma aqui, ó, nós falaríamos, né, dessa parte da interdisciplinaridade. O que uma pode contribuir com a outra, meu amigo Roy? Eu acho que cada vez mais, né, Roger, o Enem já a proposta dele é essa interdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Então, cada vez mais é necessário o professor adaptar o seu conteúdo a essas multiplicidades. Então, a geografia e a literatura, na verdade, né, ela dialoga com a geografia desde sempre, porque se a gente for pensar, né, todo o texto ele possui um contexto. O que é um contexto? É um tempo e um espaço. Então, não existe um texto totalmente desassociado. Não tem nenhum autor que possa dizer que ele não pensou o seu próprio espaço e o seu tempo quando estava escrevendo. Mesmo que a narrativa esteja no futuro distante, lá no passado mais longínquo, ele está falando do seu tempo e está usando algumas estratégias narrativas para cativar o leitor, né? Então, eu gosto muito de lembrar o George Orwell, em 1984. Na verdade, ele está falando sobre o ano de 48, onde ele vai publicar, escreve em 48, vai publicar em início de 49 o livro 1984, ele está falando daquele tempo pós-guerra, e ele percebeu que depois da Segunda Guerra Mundial não voltaríamos à normalidade. Hoje estão falando dessa volta à normalidade, nunca mais seria o mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, da bomba atômica, de tudo que aconteceu. Ele está falando daquele tempo e da tendência que um mundo fragmentado com a Guerra Fria em seguida, de 45 e tudo, e que a espionagem, e que tudo isso que o grande irmão, que era uma idealização lá, uma distopia, é o que hoje está presente aí, né? Tanto que é nome até de programa de reality show, Big Brother, o que muita gente, os jovens até nem sabem, que é referência a um livro lá de 1948, né? Então, pensar um texto sem um contexto e pensar, acima de tudo, que aquele autor está escrevendo sobre o seu tempo. Shakespeare escreveu sobre o seu tempo, usou o subterfúgio porque ele não podia se dispor com a realeza, com os nobres, com os poderosos do seu tempo. Então ele utilizou, joga lá para Gênova, joga para outros locais, mas ele está falando das intrigas da corte ali, daquele tempo da Inglaterra. Então a gente tem que ter essa consciência que a literatura não é real, é uma ilusão do real, ela nunca será, porque se ela tentar ser real, ela deixa de ser literatura, né? Então ela é uma reinvenção, uma nova forma de ver o mundo, e aí sim, por causa dessas estratégias, às vezes, livros que pretendem registrar fielmente o seu tempo acabam sendo reescritos, porque a história só vai ser vista mesmo como deve ser depois de um certo dilatamento de tempo, né? Até porque os heróis do presente podem ser os vilões do futuro e vice-versa. Então tem tudo isso. Agora, Shakespeare continua sendo Shakespeare, né? Até o Machado de Assis, nosso grande Machado de Assis, dizia que poderia se falar, poderia não existir mais o Império Britânico, nem a língua inglesa, mas o mundo falaria Shakespeare. Então, o Shakespeare, a ideia, a construção literária, o imaginário do humano no Shakespeare
está presente até hoje, cada vez mais. Ser ou não ser, eis a questão, é um questionamento filosófico que está presente lá desde 1600 até hoje. Então, isso é o poder da literatura. E a questão espacial, ela está vinculada. Alguns livros que a gente vai conversar hoje, né, livros que caem muito do Enem, o espaço chega a ser até um personagem principal. Em alguns desses livros, a questão espacial ela é o maior destaque. E os personagens só estão preenchendo essa discussão sobre aquela realidade daquele tempo e daquele espaço. E isso é muito importante. A literatura consegue ser essa ferramenta de estar sempre atual, mesmo tendo escrita há tanto tempo atrás. E isso é uma coisa que a gente pode discutir muito, essas relações do espaço geográfico e a escrita narrativa literária. Muito bem, perfeito. O livro 1984 é de uma riqueza grandiosa, né, da referência em algum ano, né, lá em 48, e tão atual nos dias de hoje, né? Eu chego no primeiro dia de aula, eu dou aula hoje a partir do 8º ano, né? Então eu já faço comentário, mas vou dizer mais voltado para o nosso ensino médio. Eu chego no primeiro dia de aula para minha turma de primeiro ano do ensino médio e digo o seguinte, gente, vocês têm que ter o hábito da leitura, é importantíssimo para conhecimento de vida. Eu não estou nem aqui querendo falar em conhecimento para aprovação em uma universidade federal. Conhecimento de vida. E tem 3 livros que vocês têm que ler. Poderia até citar mais, mas aqui eu vou começar por baixo, que tu tem que ler antes de terminar o ensino médio. Aí eu pego lá. Revolução dos Bichos. 1984. Admirável Mundo Novo, e é um quarteto na realidade, e Laranja Mecânica. São 4 livros assim, ó. Cara, o cara tem que ler no mínimo esses 4 livros antes de formar. Além de todos os outros clássicos, né? Para quem quer fazer vestibular, vai ter que ler algumas literaturas, alguns alunos me procurando para saber o catálogo literário da prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, que ainda é vestibular, mas assim, cara, para conhecimento de vida, né, cara, porque tu tem que despertar isso no aluno também, né? E aí tu falar de coisas excepcionais. Que eu fiquei aqui me lembrando da época quando eu estava fazendo a geografia lá na Universidade Federal de Santa Maria, que tinha uma professora que dizia assim, ó, vocês, como geógrafos, vocês têm que colocar o óculos geográfico e sair à rua. E aí agora eu estava escutando tu falar e pensando assim, ó, o cara quando escreve uma obra, cara, ele deve estar usando esse óculos geográfico, só pode. Porque que nem ele falou, né, cara, o espaço às vezes é o principal. Os personagens estão ali somente preenchendo tudo que ele está vislumbrando ao seu redor. Que é uma das coisas que atualmente grande parcela da população não faz, né? Saber olhar ao seu redor. Ao seu redor. Tanto que às vezes tu tá passando numa avenida, tá passando e vai dizer, mas olha lá, estão construindo um prédio. O prédio já está até finalizado, mas eu nem vi isso daí. Isso é essencial, né? E por isso que eu gosto de fazer essas saídas de estudo, levando os alunos para locais que representam períodos literários. Então, lá do romantismo, da questão do modernismo, até do barroco. Aqui na cidade temos a Catedral de São Pedro, que é de barroco colonial português, tem um altar todo barroco. Então, é uma aula viva. Por mais que tu use data show, internet, não tem como experimentar e ter essa questão sensorial de visualizar, poder tocar, verificar, sentir, tudo esse mesmo. Então, essa é a riqueza, né? Então, eu acho que a literatura e a geografia, elas estão presentes sempre, desde sempre. O caso do nosso clássico aqui do Rio Grande do Sul, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. O tempo e o vento, né, são personagens são os principais, eu acho que são os protagonistas, porque eles que atravessam todo esse percurso daquela família Terra Cambará, que está contando 200 anos da história desta família e do próprio estado do Rio Grande do Sul, desde lá da sua fundação. Aí olha a questão nos personagens emblemáticos, simbólicos que o Érico Veríssimo denomina o nome deles. Ana Terra. A terra, aquele chão, né, que acaba sendo violentada pelo estrangeiro ali, né, o espanhol, o castelhano. Então, tem tudo isso. O Pedro missioneiro, Pedro de Pedra das missões, questão geográfica, espacial,
tremenda, né? O próprio capitão Rodrigo Cambará. Cambará é uma árvore que até é a denominação, segundo o próprio Érico, na autobiografia dele, de um sítio da família lá, que é uma árvore extremamente robusta, resistente. E o personagem, o Rodrigo Cambará, o capitão, é essa figura lendária, né, que une, que ele se inspirou até no El Cid, o herói espanhol. Então, o tempo e o vento ali, né, é uma construção cíclica, literária, se baseando num espaço geográfico aqui, o nosso estado, e na história real. Tanto que o Érico divide ele em 3 partes, né, o continente, o retrato e o arquipélago. Tá? Então, o continente é aquela parte mais mitológica, ele mesmo disse que não tinha dados muito suficientes, porque era muito remoto, então ele idealizou muito, por isso ele usa muito simbologia, a partir da própria construção dos personagens. Quando ele vai para o retrato já está falando dessas transformações da Revolução Industrial, a própria máquina fotográfica, a pintura e a máquina fotográfica, essa transição, né, do espaço e do tempo, e até chegar o arquipélago, que é a própria fragmentação, como pequenas ilhas da própria família, a família do próprio autor, o Érico. Na verdade, o Floriano é um alter ego, é uma projeção do Érico na própria, e ele, quando termina lá, a última linha é a mesma linha que inicia O Tempo e o Vento. Então, ele faz essa leitura cíclica, que é um escritor falando sobre a história do seu estado. Na verdade, o Érico é um escritor se projetando num escritor falando sobre a história do próprio estado. Então, isso é um monumento. O Érico deveria ter um valor muito maior do que ele tem, né? Porque ele tem uma obra vastíssima. E alguns dizem que a história do século XX pode ser analisada através da obra do Érico Veríssimo, e eu concordo plenamente, porque não, embora O Tempo e o Vento possa ser caracterizado como uma literatura regionalista, a obra geral do Érico, não, ele é universalista. Ele fala lá da Guerra do Vietnã, lá em O Prisioneiro, ele vai falar, o senhor embaixador, as crises aqui na América Latina. Então a questão do espaço está muito presente no Érico. O incidente Antares, né, dos mortos insepultos por causa de uma greve de coveiros que voltam ali e começam a conviver e falar sobre a vida. Quer dizer, é uma coisa muito calcada nessa geografia. Ele desenhava as cidades imaginárias dele, ele fazia os mapas. Então, isso é uma riqueza, e ali a gente pode dar, literalmente, uma aula integrada de geografia e história, né, que pode se tornar muito mais rica para os dois professores, que um aprende com o outro, né, porque cada um tem a sua especialidade, e os alunos aprendem com todo mundo. E isso é importante, e os alunos contribuem, porque muitos já foram leitores, ou viram filme, ou tem algum morar na região, sabe de algum aspecto que a gente não conhece, então isso fica cada vez mais enriquecedor. Eu acho que essa é a forma, cada vez mais, da educação se reinventar. E a pandemia só acelerou esse processo, que hoje está mais visível, mas cada vez mais é importante que geografia, literatura, história e filosofia, todas as áreas dialoguem em algum momento. Todo momento é meio inviável, a própria questão espacial da escola não permite, mas em algumas circunstâncias fazer esse diálogo entre áreas e disciplinas é fantástico, é essencial. Muito bem, e até a própria pandemia do Covid-19, ela tem diferentes interpretações por diferentes áreas do saber. Se tu pegar qualquer área do saber, ela vai estar relacionada e tu consegue abordar. A questão muito que a gente fala é que não é um trabalho fácil, essa questão de trabalhar a interdisciplinaridade. Né? E interdisciplinaridade, assim como o lúdico, por exemplo, ele não é solto, cara, ele deve ser construído. E, obviamente, que isso faz com que certos professores saiam da zona do conforto e também que, como próprios seres humanos que somos, a maior parte não quer sair da zona de conforto e continuaria, então, né, lá com o seu caderninho, com a sua aula expositiva, com aquelas questões que muita gente discute, às vezes, em cursos de formação de professores. Até o professor Roy, quando ministrou, né, os cursos aqui pela região sul, pela zona sul, ou até mesmo chegando a falar no Uruguai, provavelmente houve esses debates, essas questões.
E muitos professores, obviamente, né, são um pouco mais retraídos e tem aquela questão do ser humano de negar o novo, né? A negação ao novo, às vezes, ela é muito grande. Mas quando tu consegue trabalhar coletivamente, que tu seja humilde em ver que o aprendizado será melhor para ti, porque tu aprenderás outro conteúdo de outra área do conhecimento, e que para o teu aluno, então, isso será melhor ainda, aí sim eu creio que a gente chega naquele patamar de dizer que o conhecimento tem que transpor os muros da escola. Porque isso tu aprende mesmo saindo da escola. Agora o professor Roig fazendo toda essa análise do tempo e o vento, né, do Érico Veríssimo, eu me lembrei de algumas viagens que eu fiz aqui em Pelotas com alunos na Charqueada São João. Fantástico. Um espetáculo, cara, fantástico. Cara, eu olhava assim, eu fazia as visitas e olhava os comentários, e alguns professores faziam os seus comentários, eu via assim a riqueza que os alunos saíam, cara. Eu tenho um aluno meu que está se formando no ensino médio, e ele fez esse passeio comigo quando ele estava lá no 5º ano. E ele lembra direitinho o que foi feito, como foi feito. Marca o aluno, né, Roig? É história viva, né, Roger? A gente consegue trazer o aluno para sentir o espírito daquele tempo. É o que o Goethe dizia. A história está viva nas coisas, está presente nas coisas. Então, quando eu vejo um prédio histórico, eu gosto de tocar, de sentir, olhar. Esse é o viajante do tempo. Esse atravessou todo um século, 2 séculos, 3 séculos. Nós somos passageiros, assim, estamos muito, né, limitados ao tempo. Esses atravessam o tempo. E a gente poder ter essa riqueza, e aqui a região sul, ela é muito feliz nisso. Tem muito casario, alguns bem preservados, outros nem tanto, mas tem uma riqueza que dá para fazer uma aula integrada de geografia, história, literatura, artes, fantástica, né? Envolver todas as áreas, porque tudo dialoga entre si, como tu fala, né? Então é o exemplo. E o que eu digo, quando estavas comentando, além de tudo, a gente tem que ter muita empatia. O projeto interdisciplinar requer que tu goste muito do que tu faça, goste do teu colega, goste do teu aluno, se sinta bem na tua escola, promova essas trocas, porque aí sim a coisa flui muito mais ao natural. Quando a coisa é forçada, quando não tem a contrapartida, a tendência é ela não prosperar. Ela até funciona, né, mas não tem continuidade, e por isso que eu sempre brinco. O bom projeto é aquele que é simples. A simplicidade permite continuidade. Projetos muito mirabolantes, que exigem muitos recursos humanos, financeiros, o que for, até funciona, mas depois não tem essa continuidade. E coisa simples, que é uma saída de estudos que não requer, às vezes aqui no centro da cidade não precisa nem de condução, a gente pode sair a pé, olhando toda essa riqueza. Professor de português, as questões das placas e tudo, professor de biologia, a questão da fauna, da flora e tudo. Então é uma riqueza sem fim, né? E às vezes não envolve tantos recursos, é questão de planejamento, organização e, acima de tudo, empatia entre os agentes envolvidos. Sem isso, fica muito mais complexo, né? E Rio Grande, como tu falaste, né? A Zona Sul, mas vou citar Rio Grande como nosso carro-chefe, ela é privilegiada, né? Pela essa questão de saídas de campo. Eu que dei aula na cidade de Santa Maria, hoje eu acompanho muitas escolas pelas redes sociais, claro, não este ano, por causa que a gente vive um ano atípico, pedagogicamente falando, né? Mas Sim. Nos outros anos, eu vejo muitas escolas lá de Santa Maria postando as fotos aqui em Rio Grande. Mensalmente eu vejo escolas aqui, cara, escolas assim que eu já dei aula em Santa Maria, escolas que eu conheço de ter amigos que são professores, que vieram prestigiar a nossa cidade para fazer, né? E aí, às vezes, quem é daqui, que é aquela questão, né, também do ser humano, né, é querer conhecer o exterior do que o local, primeiramente, né? Também acontece essa troca geográfica, né? O cara conhece o exterior, mas não conhece o Brasil. O cara conhece a Serra Gaúcha, mas não conhece o município do Rio Grande. Isso também, né? Daria um bom papo também de live, né?
Com certeza, essa riqueza que tem, né, a realidade local. Eu sempre brinco assim, ó, em vez de realidade virtual, a gente tem que explorar a realidade local. Não precisa ter óculos, capacete, nada disso. Fazer uma saída no entorno da escola pode ser riquíssimo, enriquecedor para todos. Claro, o devido planejamento, organização e tudo. Então, a realidade local muito é desconhecida. As pessoas conhecem muito do exterior, da cultura estrangeira, e às vezes desconhece coisas da própria região, passa por um prédio e não sabe toda a riqueza de historiográfica que tem ali, né, geográfica e tudo mais. Então isso, e Rio Grande é muito feliz aqui, a região toda, porque vive história e aspecto geográfico enriquecedor, dá para fazer inúmeros projetos, né? Basta a criatividade e as parcerias que tu estabelece, né? Roger, que eu ia te comentar, assim, dentro dessa proposta, né, que tu me convidou, que eu acho que é riquíssimo para mim também, poder, também nessa época próximo do Enem, né, que é bom, os professores gostam muito de dar dicas aos alunos, de indicações de leituras e tudo, né, e alguns livros 5 livros que são clássicos da literatura brasileira, em que o espaço está dentro da tua proposta, o espaço geográfico, a questão geográfica é quase um personagem. Ele é o que faz a trama transitar, fluir. Um deles, que eu chamo assim, eu até denominei de Estética da Seca. Não é um título que eu tenha mas eu usei com frequência isso, que são escritos em que a seca é o tema principal, a estética desse. E a gente vai buscar lá no Romantismo, 1875, tá? O José de Alencar, o nosso grande escritor do Romantismo, né? Ele escreveu o sertanejo. Ele, como sendo da região lá do Ceará, ele conhecia um pouco o aspecto, mas como o escritor romântico ele não tem esse compromisso com a realidade, esse sertanejo é muito idealizado. Na capa do livro, se a gente for ver e tudo, e ele não tem esse compromisso de fazer uma descrição, porque o escritor romântico ele não tem essa obrigação, ele nem está vinculado com isso. E ele escreve, no mesmo período, ele vai escrever O Gaúcho, só que com um detalhe, ele nunca veio ao Rio Grande do Sul. E, logicamente, que essa caracterização do gaúcho não é uma caracterização muito próximo do real. Né? Então, começa ali. O romantismo ali, essa ideia dessa expressão em que o sertanejo, o sertão, a estética dessa seca se presente. Primeiro, então, idealizada. Já no pré-modernismo, aí sim, esse livro é um monumento também da literatura brasileira, que é Os Sertões, de Euclides da Cunha. Este livro é fantástico, tanto que nas 3 divisões dele, a primeira, que é justamente a Terra, né, para todo professor de geografia, é o tratado, né, geográfico, onde ele descreve todos os aspectos. Então, a Terra ali, né, ele tem esse cuidado, porque Euclides foi militar, depois era jornalista, ele acompanhou as expedições do Exército Brasileiro lá na Guerra de Canudos, né? E aí o Euclides ele tinha aquele tom documental. Então ele estava fazendo um documentário escrito, né? A segunda parte é o homem, então ele retrata o sertanejo, até ele vai dizer que o sertanejo é acima de tudo um forte, porque realmente sobreviver sobre aquelas intempéries, aquelas condições precárias e tudo mais, é uma façanha, né? E a terceira parte, então, é a mais rica, que é a própria A Luta, onde ele descreve toda a Guerra de Canudos, as 5 expedições que tiveram lá, e depois, quando Canudos, ele diz lá, Canudos não se rendeu, mas ao final sobraram 5 pessoas, um velho, 2 jovens, uma mulher, e onde eram despejados, onde 5.000 soldados despejavam suas armas. Então, esse livro, Os Sertões, já no título próprio já indica, né, o espaço geográfico. E essas 3 partes, essa divisão entre a terra, o homem e a luta, está ali. O espaço ainda é o grande protagonista. Tem esses personagens históricos, mas é um romance em tons documentais. Ele tenta registrar aquele tempo.
o cuidado dele meticuloso na descrição daquela geografia, do clima, de tudo lá na primeira parte, depois a descrição das figuras típicas, e por fim a própria guerra. Então vejo, olha a riqueza. Só, claro, normalmente eu recomendo para os alunos ler primeiro a luta. Agora, a Terra e o Homem, se tu quer ter um contexto daquele tempo, daquela história, porque é uma descrição mais meticulosa. Não é um romance propriamente, é quase um tratado geográfico, né? Então, esse é um clássico, é uma riqueza e é um livro que deve ser sempre, eu considero como um dos livros essenciais de leitura para entender o Brasil hoje, principalmente, que é daqueles livros escritos em 1902, e está presente no nosso cotidiano cada vez mais atual. Esse período do início do século XX, o messianismo do Antônio Conselheiro está aí presente, o ufanismo, a questão daquele patriotismo exagerado, né? Até a revolta da vacina, está voltando aí o movimento anti-vacina. Então, esse período do pré-modernismo, em que o Sertões é o grande referencial, é um período riquíssimo para a gente se debruçar, para entender, um século depois, tudo ciclicamente retornando, aquele mito do eterno retorno. Então, esse clássico do Euclides da Cunha, e o Euclides da Cunha é um dos grandes escritores da nossa literatura, né? E essa parte geográfica me interessa muito, eu li todo ele no ensino médio eu li ele, e essa parte dos sertões, né? Não sei se tu quer comentar alguma coisa sobre... Não, eu fiquei aqui pensando que tu estava falando, né? E aí, o quanto eu busco na literatura o complemento da minha aula, por causa que ela fica vaga, em certa forma, né? Por causa que tentar passar para o aluno aquilo que ele não vivencia, que, por exemplo, a questão da paisagem do Nordeste. E aqui tem duas coisas que seria muito interessante aqui falar também, né? Porque quando tu vai falar assim, ó, pessoal, agora nós vamos falar sobre a questão do Nordeste brasileiro. Eu faço uma introdução e pergunto, o que vem à sua cabeça? E a primeira parte é, seca, pobreza. E assim, aí eu faço uma questão de desconstrução desta parte. Porque eu também tenho grande biodiversidade. Os próprios livros de literatura, ao descrever a caatinga nordestina, eles vão contar a riqueza de biodiversidade. E aí eu também tenho que desenvolver no aluno os aspectos a partir da subdivisão da região Nordeste, na questão da zona da mata, para conversar todo o aspecto colonial brasileiro, né? A chegada do colonizador, aquela questão de ali se alocar, da questão da mata, mas por que zona da mata? Porque ali nós tínhamos a grande paisagem da Mata Atlântica. Depois nós vamos adentrar ao continente, né? Já começa aquela questão, aí eu pego lá na história, né? Já estavam, não estavam ultrapassando a linha de Tordesilhas, uma faixa transitória do Agreste, que também aparece em algumas obras, né, da literatura, para chegar ao sertão. Né? E logo depois eu já mostro para os meus alunos, e aqui nós temos outra faixa de transição, que seria o meio norte, de onde eu já vou chegar depois lá na floresta amazônica. Porque esse conhecimento ele tem que ser contextualizado e não pode ser totalmente só fragmentado, né? E é claro que a literatura me ajuda um monte a completar esses estudos, principalmente, né, quando a gente está falando de ensino em preparação para alguns concursos públicos. A questão do sertão ela é primordial porque são questões que as bancas maior frequentemente cobram dos alunos. E aí quem lê nesse momento sai na frente. Porque ele tem a aula de geografia, a geografia de repente ela não consegue explicar totalmente aquilo que se pretendia se explicar, e aí na literatura, na hora do descanso, tu complementa os teus estudos, porque aí vem meticuloso ali toda a descrição do sertão nordestino. E mostrando que o próprio sertão nordestino é rico em biodiversidade, que por algumas vertentes epistemológicas da geografia
só vai tratar da seca, né? De pensar que é uma vegetação adaptada à escassez da água, então por isso são de características xerófilas. Já a literatura não. Ela vai descrever a paisagem e o aluno pode, no seu imaginário, já ver como será essa vegetação. Isso que eu me lembrei quando tu colocava, que é muito importante, né, para um aprendizado de qualidade, como nós estamos falando hoje. E por isso que é uma aula integrada, porque senão vai ficar muito generalizado, né? Uma ideia generalizante do sertão como uma coisa sem vida, que não é. Na verdade, a riqueza, como tu bem colocou, né, Rocha? O sertão brasileiro tem vários... O sertão mineiro é totalmente diferente do sertão lá do Nordeste, tudo, e cada um tem a sua riqueza, a sua biodiversidade, tudo. Mas quando se fala de sertão, se tu não tem esse conhecimento de leitura, tanto da literatura como da geografia, tu faz aquela imagem generalizante, né, de um deserto, o que não é. Então, por isso a importância de intercalar, entrecruzar esses saberes. Dentro dessa proposta também, outros livros que eu indico, o 15, que é um livro da Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz, aos 20 anos, escreveu esse clássico fantástico, falando, é publicado em 30, mas é referente a uma seca que aconteceu em 1915. Né? Ela ainda tinha 5 anos de idade na época, claro, provavelmente relato oral, familiar e tudo, ela construiu esse imaginário, mas a grande questão desse romance chamado 15, em que a estética da seca está presente também, que é uma relação entre a realidade do campo e da cidade. Ela conta a história de uma professora jovem de 22 anos, ela foi professora também, não sei se tem algum elemento autobiográfico, que vai em férias ao interior visitar a avó, que está doente, depois ela volta para a cidade, desse trânsito entre cidade e campo, essa paisagem que ela vê, esses contrastes da natureza e do homem, o campo e a cidade, ela começa a refletir sobre a realidade geral, né, que ela, uma jovem, não tinha essa dimensão. Olha só a riqueza, escrito por uma jovem de 20 anos. Então, veja como ela se valeu como testemunha, eu digo que é uma realidade testemunhada, que a Raquel ela vivenciou isso, ela assistiu isso, essa realidade, e ela colocou na literatura, usando personagens fictícios, né, mas se valendo do real, e o 15, a paisagem é o grande destaque disso, dessa travessia. Tem um personagem, o Chico Bento, que ele... porque é um aspecto... Quando eu li o 15, eu nem sabia que o Brasil teve, naquele período, campos de concentrações para reter os migrantes que vieram em multidão. Chegou a ter quase mais de 70 mil migrantes na região ali de Ceará, saindo do interior por causa da seca, castigados pela seca, em busca de condições de sobrevivência, e eles foram colocados em campos semelhantes a campos de concentração, vigiados e tudo, alimentados, mas sob controle. Eu desconheci isso quando eu li esse romance. Nossa, né? E é um romance de 30, ele está falando de campo de concentração muito antes da Segunda Guerra Mundial e os nazistas, aqui no Brasil. Olha só a riqueza que a literatura te proporciona, né? E esse personagem, ele não tem condições de seguir pelo trem. Alguns imigrantes seguem de trem, mas não tem o bilhete que é dado lá. Uma parte é pelo governo, o segundo relato tem ali, e ele vem e faz essa trajetória do interior até a capital, Fortaleza, a pé. E ali ele vai vivenciando toda aquela paisagem, e a paisagem passa a ser um personagem naquela história. Quando eu li esse romance, eu achei, nossa, que coisa impressionante, que coisa forte. Quando foi impactante para mim, né, conhecer aspectos históricos, geográficos e toda essa questão cultural. Então, vejam só, é um romance que eu recomendo a todos, pela riqueza que é e pela reflexão que produz. 1930. Em 38, outro romance muito semelhante, Vidas Secas. Vidas Secas, do Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos, né, um dos maiores escritores, eu até falo para os meus alunos, é um mestre da palavra. Quer escrever bem, conciso, direto? Se ele estivesse vivo, ele seria com certeza um tuiteiro. Ele escreveria em 200 e poucos caracteres brilhantemente, porque ele conseguia trabalhar com a palavra de uma forma
seca, direta, objetiva. E ali ele conta a história de uma família de retirantes também, que sai em busca da sobrevivência, e aquela família, num ambiente hostil, árido, é seguida pelo seu cãozinho de estimação, a cadelinha chamada Baleia. Olha o contraste, a baleia. E a baleia é o personagem mais humanizado na história. E as vidas secas, que o título se remete, é aquela família de retirantes, secos, desumanizados, né? E vejam, e o espaço, a descrição do espaço que o Graciliano Ramos faz dali, daquele período e tudo, ainda está muito presente na nossa vida hoje. E tem regiões ainda do Brasil que ainda sofrem com todo avanço da tecnologia, com tudo mais, mas ainda sofre muito. É uma pequena viagem no tempo, mas também é uma grande reflexão sobre os nossos problemas estruturais desse país. Então, isso... E dá para fazer como referência numa redação, trabalhar, dependendo do tema, da temática, da proposta, dá para fazer alusão a esses clássicos, a esses livros. Por fim, ao Alto da Compadecida, que aí, se 15 é uma estética testemunhada pela Raquel de Queiroz e o Vidas Secas vivenciado pelo Graciliano Ramos, no Alto da Compadecida, o Ariano Suassuna, nosso grande autor, né, fantástico, ele faz uma realidade estilizada. O Alto da Compadecida tem toda aquela alegoria, símbolos, todos aqueles personagens em que também há uma crítica severa àquele conservadorismo da época, a questão da igreja, há uma crítica aos donos de terra e às pessoas que são exploradas. E aí sim, ali também ao espaço, quem viu o filme, que é a adaptação do cinema, né, também é uma riqueza que está lá descrita no livro. Eu sempre acho que entre o cinema, nada contra, adoro o cinema, mas não tem nada mais importante que a leitura, porque quem constrói o cenário, o vestuário, os personagens, é o próprio leitor, né? Então essa é muito mais... O meu Alto da Compadecida, com certeza, é bem diferente do Alto da Compadecida do cinema e de qualquer outro leitor, porque nós construímos a partir das nossas vivências, nossas bagagens, nossas referências. E isso também é fantástico, da gente trabalhar com essas obras. Essas obras todas, o espaço é o grande personagem, o protagonista. Não está aqui dentro, porque ele não trabalha com a questão da estética, mas para que eu gostaria de complementar, é o Grande Sertão Veredas, em que o espaço é também o grande protagonista, o João Guimarães Rosa. Ele seguiu tropeiros com um bloquinho anotando os causos, as palavras. Ele criou muitas palavras, né? Esses neologismos, nem todos são criações do Guimarães Rosa, alguns eram expressões mesmo que existiam no interior e que ele, seguindo os tropeiros, ele foi anotando e incorporando na sua escrita. E quando eu li, né, Roger, o Grande Sertão Veredas, eu disse, parece que tem muito aqui de Fausto, né, do Goethe. E recentemente eu vi uma entrevista dele, lá dos anos 40, que ele deu para uma TV alemã, e ele diz que usou exatamente esse componente, né, para dramatizar a história do sertão mineiro, né, num tema universalizante, como é o Fausto. E olha só, a história de dois jagunços, um jagunço se apaixona por outro, sem saber que Diadorim é a Diadorim e não o Diadorim, envolvendo todo aquele machismo, toda aquela coisa dos jagunços. Olha a riqueza, né? E toda a descrição, porque o autor vivenciou antes de escrever. Ele fez ele atravessou as veredas, o Grande Sertão, para construir esse monumento também literário. E ele, como outro, conseguiu registrar nesse livro a sua visão como primeiro também acompanhante de tropeiro. Olha a riqueza. É um sonho meu escrever um livro assim, com essa riqueza. Ir para o interior aqui e registrar. Olha que coisa, que façanha. Se fosse possível, olha a riqueza para nós, professores, né? Se nós pudéssemos anotar
tudo. A gente, às vezes, em conversa, quem vai à CTG, nós gostamos muito e tudo, eu converso com as pessoas, principalmente as pessoas mais idosas, que têm toda uma bagagem, eles contam os causos, e às vezes eu estou ali anotando, não no bloquinho, eu pego o celular, ou às vezes mando uma mensagem de voz para mim mesmo, no WhatsApp ali, ou anoto, porque eu disse, nossa, essa história aqui é uma riqueza que eu tenho que registrar. Um dia eu vou montar uma história com base nisso. Então, mas o espaço, nessas obras, o espaço é o grande personagem, é o protagonista. E isso, todos os autores, eles precisam valer dos estudos geográficos, eles precisam ter esse suporte para ter verossimilhança, para a história ter sentido. Sem o conhecimento geográfico, a história não se mantém. E isso é importante. Então, provavelmente, né, e eu devo muito aos meus professores de geografia, como eu era um aluno muito tímido, né, eu só me manifestava em geografia e história. Eram as duas disciplinas que eu me manifestava no ensino fundamental. Depois, aos poucos, eu perdi um pouquinho a timidez. Eu ainda sou tímido, só disfarço bem, sabe? Mas era essa questão. E é interessante, eu tive professores fantásticos que me incentivaram a ler livros e a ler o mundo. E eu acho que isso que é o mais importante, que nós temos que sempre valorizar nos nossos alunos, que eles aprendam a ler o mundo. Né? E isso é uma coisa que cada vez mais é importante, porque a interpretação de texto é a partir da leitura de mundo. Não adianta tu ler, como o Paulo Freire dizia, a leitura de mundo antecede a leitura da própria palavra. Então, se tu não souber identificar o teu entorno, não perceber toda a riqueza que tu tem, tu não vai conseguir escrever sobre ele, tu não vai interpretar o mundo que tu vive. Por isso a importância dessas disciplinas se relacionarem a todo momento. E projetos assim interdisciplinares são ricos, porque eu aprendo muito, o Roger aprende, todo mundo aprende, os alunos, e uns com os outros. Todo mundo compartilha seus saberes. É o único jeito hoje da gente tornar a educação inovadora, né? Fazer esse trânsito. Nós não ficar muito na matéria só expositiva, a gente tem que dialogar, fazer essa roda de saberes, né? E tô falando assim dessa parte, né, de viajar e perceber e construir isso daí. Me lembrei aqui, a gente já teve muitas lives aqui sobre tradicionalismo e a questão da geografia, da história, hoje da literatura. Eu digo sempre, né, pessoal, para quem nos assiste aqui toda quarta-feira, vai ver lives da geografia, vai ver lives da área do direito, que é a minha segunda formação, e vai ver a lives da parte do tradicionalismo, que é a minha paixão. Né? Eu sempre faço em torno de interdisciplinaridade de todas elas. E aí estou falando dessa parte, né, não podia deixar de falar aqui e de pensar na questão de Barbosa Lessa e Paixão Cortes, que fizeram toda uma viagem ao interior do Rio Grande do Sul e construíram ali boa parte do tradicionalismo que hoje nós cultivamos. Muitas pessoas às vezes me perguntam sobre a questão da Revolução Farroupilha. Pô, mas como é que tu gosta da Revolução Farroupilha? Porque lá na história aconteceu isso. E eu digo para as pessoas que me perguntam, eu já tenho um posicionamento um pouco já formado e consolidado, e digo que é um pouco por causa que eu sempre procuro ser um ser humano em evolução e em busca de conhecimento. Então não vou deixar este meu posicionamento totalmente solidificado. Mas hoje eu cultivo o tradicionalismo pela visão, né, dos primeiros os integrantes ali do CTG 35, por exemplo, e Barbosa Lessa e Paixão Cortes, que fizeram esse estudo, indo a campo, vasculhando, andando no interior do Rio Grande do Sul, para saber o que era feito pelos nossos ancestrais, para colocar, para ser então divulgado, e que para a nossa cultura não se acabasse pela invasão dos atores hegemônicos que vinham advindos de uma globalização cada vez mais forte a partir das revoluções industriais. Então, esse para mim, assim, vai bem neste ícone que tu falou, e seria um sonho também, né, poder escrever, poder ir atrás dessa forma. Eu queria fazer um agradecimento especial aqui, Rog,
Né? Eu sei que aí daqui a pouquinho tem algum compromisso aí também. Um agradecimento especial para os nossos apoiadores aqui, né? A Escola Cezanne na Teixeira Júnior 189, fone 3231-5514. Um abraço para todos os meus colegas, professores e alunos lá da Escola Cezanne, nosso apoiador. Um grande abraço para a nossa diretora Andréia Ávila e também para o nosso apoiador aqui, a Livraria Vanguarda, né? Com lojas em Pelotas e Rio Grande, um total de 4 lojas, e o pessoal que está aí no meio da pandemia e ficou com dúvidas e quer conhecer as obras que o nosso Roig acabou de falar, então dá uma passadinha lá na Livraria Vanguarda e vamos falar aqui, nada melhor do que aquele cheirinho de livro novo. E aí, Roig, antes que tu... não pegando muito o teu tempo, mas eu tenho que colocar aqui alguns comentários, que teve comentário muito bacana aqui, ó. O pessoal prestigiando o nosso amigão aqui, o Roig, né? O Luciano Maciel Ribeiro. Muito prazer, Luciano. Seja bem-vindo ao nosso canal aqui, ó. Muito bom vir a... Luciano é um grande parceiro, uma figura humana incrível mesmo, que está sempre também, é outro profissional que está sempre querendo colaborar, compartilhar, e isso eu acho que é essencial, né? Esse perfil de educador que tem, e o Luciano é fantástico. Bacana, bacana, parabéns, Luciano, olha aí, ó, que bacana, né? Ouvir aí. Ele que é a animação docente do Roig no Colégio São Pedro, profissional extremamente inovador e conectado com o mundo atual. Concordo plenamente, assino embaixo o que tu acabaste de falar, Luciano, muito bacana aí, e também já recebeu aí os elogios do nosso convidado. Aqui é a nossa amiga, então, Fábio Cruz, né, que o Roig já falou, colocou ainda assim, ó, além de ser um excelente profissional, Roig é uma pessoa com muita generosidade, que se coloca como escada para o crescimento do grupo. Isso é raro nos dias de hoje. Outra coisa que eu concordo, poderia ser até um clichê, mas não é, pessoal. Eu concordo plenamente contigo, Fábio Cruz, porque é raro nos dias atuais mesmo. Aqui nós temos a minha saudosa amiga Sandra Seixas. Beijo grande, Sandra. Estou aqui com o teu presentinho guardado. Agora, em virtude da pandemia, nós estamos um pouco mais atrasados, mas está guardada aqui a Sandra, que já foi ganhadora de presente aqui do canal. Mamãe da Andresa e da Vanessa. E um grande abraço para o meu amigo Luiz, né? Não poderia deixar aqui de lado. Célia Almeida, muito prazer, Célia, seja bem-vinda ao nosso canal aqui, na nossa live de literatura e geografia. E ela diz que o Roig, excelente professor, excelente parceiro dos alunos, professores, equipe coordenadora. Muito bacana, Roig, olha aí. Os colegas também de escola e alunos se fazendo muito presente na live aí para o nosso convidado José Roig. Isso é muito bacana, eu acho que isso é uma forma melhor ainda de reconhecimento, né? A gente vê essas palavras, né, Roig? Exatamente, né, Roger? Eu acho que nós somos cidadão do mundo, né? Mas nós precisamos muito do apoio das pessoas que acreditam no nosso potencial, que abrem portas. A Sênia me abriu portas. Depois de eu ter me afastado da educação para concluir o meu doutorado, eu retornei para a educação, saí do serviço público e as portas estiveram abertas. Isso, eu sou muito grato a essas pessoas que abrem portas para mim, e eu sempre procuro retribuir também. Eu sempre, na medida do possível, abro portas para pessoas que eu sei que tem esse interesse de colaborar, de aprender junto. E é interessante, eu descobri de ti, a tua segunda formação foi o direito. Que interessante. O direito foi a minha primeira, depois eu fui para as letras, né? Então, vejam só as coincidências da vida, né? Então, isso e para fazer esse link assim, que eu agradeço também a Sandra, o apoio também, que é uma mãe, a Vanessa é uma ótima aluna e tudo, então, que enriquece as minhas aulas. Então, e foi tua aluna, né, Roger? Lá no terceiro ano, cara, pequenininha. Olha só. Que interessante, né? Então, eu acho que esse carinho é essencial para o professor, ele repercutir. Eu gosto muito de dizer, nessa questão assim das trocas de saberes e tudo, eu me considero mais o Mr. M
do que um mágico, porque o ilusionista, na verdade, ele não mostra o segredo da sua magia e todo mundo fica impactado. Nossa, como é que ele consegue fazer isso? Eu acho que o profissional do futuro, que é agora, não, o futuro já não é mais lá, é agora, o profissional do século XXI, digamos, melhor, é aquele que nem o Mr. M, que mostra o segredo da magia para o aluno. Da onde parte, seja professor de física, de matemática, né? Não é aquele que retém o conhecimento para si, para ser ele o ilusionista. Não, ele tem que ser o Mr. M, ele tem que contar a magia. Porque se ele contar, fica muito mais fácil da gente entender esses mecanismos da aprendizagem, do conhecimento. Então, quando nós pensamos no século XXI, é de não reter o conhecimento para si, e compartilhar. Porque é impossível a gente saber tudo sobre tudo. Em algum momento eu preciso de alguém. E se eu reter para mim, essa corrente, esse elo, essa rede, se rompe. Por isso que eu aprendo muito, porque muito eu estou sempre querendo aprender. Aquela coisa lá, eu sei que nada sei, dos filósofos clássicos da Grécia, cada vez mais presente. Nós, cada momento que a gente descobre um recurso, uma ferramenta, a gente chega à conclusão que não sabia nada. E está aprendendo sempre. Então, se a gente não tem essa perspectiva e não tem esse desprendimento de não ter o receio, e algumas vezes eu tive a maior humildade de dizer, eu não sei, me ajuda, me auxilia, e às vezes até com alunos. E isso é enriquecedor. Então, quando a gente aprende uns com os outros, a gente ganha o reconhecimento do outro, o respeito do outro, e as trocas se fazem mais naturais. Não fica aquela coisa, eu só te ensino, tu precisa me ensinar. Não, a gente faz a rede social, a rede educacional, ela tem que ser assim. Então, as escolas que promovem esse tipo de experiência, os resultados são bem nítidos. A gente consegue perceber que o aluno rende mais, ele aprende mais, ele se sente, o espaço escolar, ele se apropria daquele espaço escolar como o seu, ele não está ali apenas com o tempo e horário marcado, ele se sente bem naquele local, e isso é essencial, já que a gente está falando da questão espacial, né? Então, a escola se reinventou na pandemia, e quando retornarmos ao ensino presencial, ela não será mais a mesma, não tem como. Ela se reinventará no modo presencial também, incorporando muitos elementos das ferramentas digitais, mas nós não seremos mais os mesmos, porque o mundo não vai ser o mesmo, como não foi depois do 11 de setembro, da Segunda Guerra Mundial e todos os eventos da história. Então, isso é a grande lição que a vida nos dá. Né? Nós temos que nos aprender a aprender, sempre, e cada vez mais. E a pandemia só serviu para mostrar a importância do professor para o aluno e do aluno professor, porque a gente sente muitas saudades. Todos os professores estão sentindo muita falta desse convívio com o aluno. Os alunos também dizem que sentem falta nossa, né? A gente sente falta dos colegas, do espaço físico lá, e das saídas de campo e tudo. E isso, não há tecnologia, Roger, que supere. Capacete, realidade virtual, não supera a realidade local. E isso a gente tem que ter consciência, e hoje mostrou. Muitos falavam do homeschool, que o ensino poderia ser feito em casa e que substituiria os professores. Na prática, a gente viu que não é bem assim. Na teoria, pode funcionar para alguns, teoria. Na prática, a gente viu que o professor sai, pelo menos deveria sair, mais valorizado desse processo. E os alunos também, porque eles compraram essa ideia. E eu fico muito feliz quando a gente vê que os alunos também se reinventaram. A gente precisou ter essa paciência com eles. Eles, no início, a gente pedia paciência. A gente vai ter paciência com vocês, tem paciência conosco também, porque está todo mundo precisando aprender. Ninguém viveu tanto tempo na história da humanidade confinado. Isso é uma coisa totalmente anômala e a gente precisava aprender juntos. E foi bom. Que bom que a gente conseguiu fazer essa grande sertão veredas da tecnologia. A gente conseguiu desbravar esse caminho que era um grande sertão e foi uma vereda, e a gente abriu esse espaço. Então, nós não seremos mais os mesmos. Que bom, porque se a gente voltar àquela normalidade, ter alguma coisa errada, a gente não aprendeu nada. Na verdade, todo esse tempo que a gente teve aqui não serviu para nada. Então, a gente tem que tirar lições disso. E isso é válido. Males que vieram para o bem também. A gente tem que aprender com os erros e com os acertos também, né? Isso é uma satisfação. Eu agradeço muito esse espaço. Eu sou fã também do teu trabalho, acompanho as tuas lives. Roger, aquela tua ex-aluna que falou sobre o direito, eu me esqueci o nome dela, mas não me esqueci.
a Isadora. Foi fantástico, eu fiquei encantado. E eu dizia, quem é essa professora? Não, foi minha aluna, agora faz direito. Eu disse, nossa, Raquel de Queiroz, sabe? Uma jovem com uma visão de mundo fantástica, que eu fiquei encantado. Então, dali em diante, eu comecei a assistir as tuas lives, porque são enriquecedoras para nós. E isso é importante que os professores se aproveitem dessas ferramentas para estabelecer essas trocas. Todo mundo cresce, todo mundo ganha com isso. E essa é uma lição desse período da pandemia também que a gente está aprendendo, né? Fico muito agradecido pelas tuas palavras. Isso nos dá aquele gás a mais e até mesmo o pensamento que nós estamos no caminho certo, porque quem opta pela essa questão de criação de parte digital é difícil, tem que ter persistência, mas se tu está fazendo com o intuito que tu quer disseminar conhecimento, eu acho que ainda é mais importante, quando tu recebe isso de uma pessoa que tem um amplo conhecimento, é mais valioso ainda, nos deixa assim, muito feliz, assim, muito obrigado pelo teu reconhecimento, assim, muito obrigado pela matéria que tu fez sobre o canal, foi assim, muito bacana de ler a interpretação, porque a gente sempre espera que as pessoas falem o que estão achando, né, o que estão analisando, porque é uma criação diferente. Eu busco aqui o conhecimento a partir da interdisciplinaridade, eu busco o conhecimento a partir de vivências. Então aqui já passou diversas pessoas de diferentes áreas do saber, de diferentes áreas profissionais, o que tem me ajudado muito, né? Eu já andei por São Paulo, eu já andei pelo Paraná, eu já andei lá no Piauí, aqui, né, pelo GeoChain Live, e tem sido um ano que eu posso dizer, né, há males que vem para o bem. Quando que eu ia imaginar que eu ia conhecer a região do Piauí como eu conheci em uma live? Então, assim, vejam o outro lado da moeda. Eu vou ler mais alguns comentários, nós já vamos se aprumando aqui para o fim. E, Roig, eu pediria assim, que tu pensasse aí agora aí uma perguntinha para os nossos telespectadores, algo que pode ser falado aqui na live, seja do que tu comentou ou do que nós comentamos. E a pessoa que acertar vai levar um brinde aqui do canal GeoChain. Lembrando que, em virtude da pandemia, eu só poderei entregar este brinde aqui para o pessoal de Rio Grande. Então, quando eu vou lendo aqui alguns comentários e vou dando aqui os avisos finais da nossa live, o Roig já está pensando aqui na perguntinha. Olha aí, a perguntinha vai ser grande. Aqui, a aluna Alicia. O Roig sempre nos ensinando a amar a literatura. Amo os projetos das passagens literárias. Ele nos dá uma bagagem enorme, como já tinha dito. Ótimo, professor. Olha aí, que bacana. Que bacana, Alicia, tu ter ficado aqui até o final conosco, assim, e ver teus comentários. A gente sempre pensa, assim, pelo menos eu, como professor, em ver que os alunos estejam enganjados nos projetos que às vezes nós pensamos. A gente sabe que às vezes a gente não consegue atender o gosto de todo mundo, mas ver a retribuição nos teus escritos aqui, Alicia, é muito gratificante. E penso que o Roig também deve te achar o mesmo. Muito talentosa. Uma ótima aluna mesmo. Olha aí, que bacana. E aqui a Sandra, né, colocando, é muito simples falar quando se ama o que se faz. Vocês falam com o coração, verdadeiros mestres. Olha aí, Sandra, beijo grande, assim, é uma das pessoas que eu tenho muita admiração pela família de vocês, assim, eu já falei isso em outra live, vocês quase que me acolheram como um filho aqui, quem sabe o irmão mais velho das gurias, da qual nós até se visitávamos, e agora a correria do mundo um pouco diferente, mas é um carinho enorme, o carinho nunca mudou e nunca diminuiu. E a admiração também, bem pelo contrário, né? A admiração, o carinho por vocês sempre aumenta e sempre quando nós nos encontramos é bacana de lembrar, né? Eu que tive a possibilidade então, de ser professor das duas meninas e é muito enriquecedor para mim e fico muito lisonjeado de ver aqui a tua presença aqui conosco. Então, beijo grande para toda a família, vocês, e que a gente adora muito vocês aí. Estamos ainda devendo uma visita aí, esperar essa pandemia louca aí passar e fazer uma visita para vocês aí.
E aí, Roig, nós vamos nos encaminhando para o fim. O papo tá muito bom, cara. Isso daqui dava uma live quase que quando o cara fazia nos pré-vestibulares, como é que era, cara? Corujando a literatura. Pô, o cara fazia alguns eventos que fazia quase 24 horas de estudo. E os alunos dentro dos pré-vestibulares e sempre querendo mais conhecimento, porque era dessa forma. Era um papo descontraído, né? Uma questão tranquila. E aí, isso agora é muito importante, manter a informalidade, até às vezes na própria aula, na sala de aula, porque rende melhor. Né? Não fica um discurso, fica um diálogo. Isso é essencial. Né? A pergunta que eu estou pensando, assim, pelo tempo e tudo, qual seria a idade da Raquel de Queiroz quando escreveu ali o 15, esse clássico da literatura brasileira que eu comentei aqui com vocês? Qual era a idade dela? Eu comentei a idade dela quando escreveu esse clássico. Quando eu descobri isso, eu disse, nossa, como? Porque eu li o livro e depois eu fui me inteirar sobre a autora, né? Os dados biográficos, que a gente sempre tem curiosidade de saber. E nossa, a Clarice Lispector, também uma grande escritora, muito jovem, publicou um livro fantástico. Então, é algo que a gente tem que valorizar, que o escritor, os alunos, o leitor acha que o escritor é um ser sobrenatural quase. Quando eles conhecem o escritor e a realidade deles, né, é uma pessoa comum que tem uma acessibilidade. Vamos ver. Tivemos uma resposta. Essa? Exatamente. 20 anos. Né? Exatamente, muito parabéns, Alicia. Bem, Alicia. Parabéns, parabéns. A Alice enriquece as minhas aulas porque ela participa e sempre são intervenções muito ricas. Nas aulas de filosofia também, ela trazia muitos elementos que enriqueciam ela e outros colegas, mas a Alice se destaca muito por isso, além de ser uma ótima cantora, que eu recomendo seguirem ela, porque ela canta que é um espetáculo. Sou fã. Que bacana, que bacana. Alicia, eu vou te adicionar nas redes sociais, tá? E também qualquer coisa, se eu não te achar nas redes sociais, eu vou pegar a ajuda do meu amigo aqui, né? Do Roig, tá? Para então poder marcar contigo e ver uma melhor possibilidade de te entregar então aqui um presente aqui do canal GeoTche. E claro, já te estendo o convite para sempre participar aqui conosco, né, deste meio acadêmico, filosófico, sociológico e bagual, seja o que for, e quem sabe, né, não seja assim uma convidada aqui que possa participar conosco. Já fica aqui até aberto, né, o convite para ti aí, já que tu participaste tanto conosco e o Roig tanto falou dos teus posicionamentos, das tuas atitudes. Quem sabe a gente não combina uma participação tua aqui conosco para nós fazer um bate-papo bem bacana. Olha aí, então, amo filosofia. Pai, eu sou também apaixonado, cara. Olha, filosofia é algo apaixonante, cara. Muito bacana, muito bacana. Olha aí, ela vai estar sempre por aqui, ó. Muito bacana. É muito legal. Eu digo, né, que a mais que veio para mim é isso, né? A gente está conhecendo pessoas novas, com novas mentalidades, com novas formas de saber. Isso é muito bacana. Pessoal, quase caminhando aqui para o fim, então, relembrando, quarta-feira que vem, GeoTche em live com o doutor Jean Severo, advogado criminalista, professor de Direito e Processo Penal e atuante no rito do Tribunal do Júri. Participando de tribunais do júri emblemáticos, como o caso Bernardo, ele está no caso da Boate Kiss, também defendendo um dos réus, que seria o tribunal que ocorreria no ano de 2020 e foi jogado para mais adiante em virtude da pandemia. Então nós vamos aprender um pouquinho essa parte de Tribunal do Júri e a questão da sociedade. Então vejam, vai ser um pouquinho de direito, um pouquinho de geografia, um pouquinho de direito penal, processo penal. Eu não sei, Roig, tu gosta da área, qual área do direito que tu gostou mais? Enquanto aluno, eu gostava da área penal mesmo. Sempre, as teorias mais instigantes e tudo, eu sempre gostei. Tá? Eu também. Eu sou um apaixonado pela questão penal também, né? Sempre quando eu falo com meus alunos, me perguntam, pá, qual parte tu vai? Cara, eu para mim é penal. Tanto que agora a pandemia também fez eu acelerar a minha pós-graduação
Então agora dia 30 já estou defendendo uma pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, né, tocando o barco nessa área criminalística, e aí aprendendo com muita gente aí que é bacana. Roig, em nome da equipe aqui do GeoT, gostaria assim, de agradecer muito tudo que tu nos ensinou na noite de hoje, pelo teu aceite, pela tua disponibilidade, pela tua humildade como fala e como nos ensina, né, transmitindo o conhecimento, que é de uma forma assim, lisonjeada de poder dividir esse espaço contigo. Fico muito feliz que, de certa forma, a pandemia me apresentou a tua pessoa e hoje a gente possa sempre dialogar ali, ainda que seja só pelo WhatsApp, porque nós nos conhecemos só virtualmente, né? A gente não se conhece pessoalmente, mas eu tenho um carinho muito grande pela tua pessoa, pelo amigo Chiru, que também esteve aqui, da qual também só conheço virtualmente e já fomos objetos de grandes brincadeiras, de grandes debates, uma live também já muito bacana. Então aqui, meus mais sinceros agradecimentos para a tua presença, e aí deixo para ti deixar uma mensagem final aí para os nossos telespectadores. Aqui tivemos aqui teus colegas de trabalho, teus alunos, e aí eu estava esquecendo uma coisinha que até eu falei nos bastidores para o Roig, que quando a gente conseguiu finalizar, eu lembrei dele, e ele falou isso daqui. Nós vamos ter, pessoal, grandes surpresas lá para o mês de dezembro, e nós vamos ter a nossa primeira live internacional, tá? Então só vou dar essa dica, ainda não vou falar nada, mas digo que além de ser uma live internacional, a pessoa que vai fazer parte aqui da nossa bancada em dezembro, ela está fazendo o que o Roig falou que quer fazer também, uma viagem por todo o interior, né? Isso é bacana. Então, gente, meu muito obrigado por vocês terem participado. Aqui, ó, Alicia, um prazer enorme te conhecer aqui e tu ter fazendo presente aqui até o final. E deixo aí a mensagem final para o meu amigo José Roig. Então, tá, Roger, mais uma vez agradeço o espaço, a oportunidade. Foi muito bom poder trocar essa experiência. Eu gosto muito de informalidade, então eu me sinto muito à vontade dessa forma, desse método de discussão e tudo, e agradeço a participação de todos, os amigos, alunos, professores, conhecidos, assim, os outros que estiveram nos assistindo, e só um recadinho assim, né, porque é essencial a gente, quando lê o texto, entender o contexto. Então, essa questão do espaço, do autor, isso é muito essencial. Principalmente quem for para o Enem, os clássicos têm que ser lidos não apenas como uma obrigação, são como um reflexo da realidade, uma realidade reinventada, reimaginada, mas que é tão ou mais do que a própria realidade, por tudo que eles nos trazem. Então, conhecer um pouquinho sobre aquele espaço e tempo de produção, né, é essencial para entender o próprio clássico e entender a nossa própria história. A nossa história está muito vinculada à nossa literatura. Então, isso é um recadinho, principalmente para quem for fazer o Enem, porque esses clássicos são essenciais. Muito antigo e tudo. Ninguém disse que o antigo está superado. Os grandes clássicos estão dialogando com a gente sempre. Abram a página, deixa a imaginação voar e vocês verão, tá? Agradeço, então, por esse espaço, Roger, e parabéns, continue nos brindando sempre com essas provocações, com essas reflexões que são essenciais para a sociedade. Um abraço a todos e tudo de bom. Certo, então, pessoal, beijo do gordo, um grande abraço aqui e até mais. Tchau, tchau.